Estaremos nos preparando para atendermos às normas de segurança exigidas. Contaremos com uma equipe de apoio para garantir o bom andamento do culto e o cumprimento das normas. O nosso espaço foi reduzido e só comporta 28 pessoas sentadas, fora os que estarão participando do andamento do culto, entre introdução, sonoplastia, multimídia e grupo de adoração. A participação nos cultos abertos aos membros será a partir do dia 14/9. Está atrelado à realização da inscrição individual feita na Secretaria da Igreja pelo telefone 4330-5335. A recomendação é que não poderão participar dos cultos presenciais quem fazem parte do grupo de risco, como por exemplo, pessoas com idade igual ou acima de 60 anos, mesmo que estejam em boas condições de saúde. Pessoas apresentando sintomas gripais, tais como febre, tosse, dor de garganta, coriza e dificuldade em respirar. Pessoas com doenças crônicas. Pessoas que estejam convivendo com infectados ou casos suspeitos de Covid-19. Gestantes, menores de 12 anos. Programe-se para um dia ir com o pai ou outro dia com a mãe. Além disso, pessoas que apresentam sintomas de gripe ou resfriado não poderão participar dos cultos. É obrigatório que todos os membros usem máscaras. Será disponibilizado álcool em gel na entrada do templo para higienização das mãos antes de entrar no templo. Sua temperatura será aferida na entrada. A igreja está pronta somente para a realização de cultos. Não haverá outras atividades como EBD, classes para adultos e crianças, cantina e etc. Os assentos disponíveis estarão sinalizados e serão designados por nossa equipe de recepção, visando garantir o distanciamento. Em relação aos cumprimentos, está proibido apertos de mão, abraço, beijos e quaisquer contato físico. Os assentos terão marcação do local onde cada um deverá sentar individualmente, seguindo as normas de 2 metros de distanciamento. Ao final do culto, pedimos que libere o templo logo após o término do culto. Não será possível aconselhamento ou longas conversas em grupo no salão social com pastores ou membros da igreja. Estamos trabalhando para que os cultos sejam transmitidos pelas redes sociais ao vivo. Fiquem atentos aos nossos canais nas redes sociais. Reiteramos a nossa ação e atenção no sentido de promover o bem-estar das pessoas. Aliás, faz parte da nossa essência como igreja e também dos nossos valores institucionais. Amamos você e a sua família. Você é muito importante para nós. Em breve vai melhorar. Primeira Igreja Batista, Baeta Neves. Bom dia, irmãos. Graça e paz, que ela te alcance nesta manhã. Que manhã bela, e graças a Deus porque temos força e fôlego de vida que o Senhor tem nos dado. Eu espero que este culto te encontre bem, né? Que o Senhor esteja aí acalmando o seu coração, esteja te abençoando. E eu te convido para louvar e engrandecer esse Deus todo maravilhoso, que tem suprido as suas necessidades, que tem te abençoado. Então, vamos louvar conosco, agradecendo também a Deus por esse momento. Mas primeiro, feche seus olhos e agradeça a Deus pela semana, por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo ainda que Ele com certeza há de fazer na sua vida. Então, feche seus olhos e agradeça comigo. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento que temos de louvarmos o Teu nome, engrandecermos, ó Deus, onde temos a liberdade, sem nenhum impedimento, Pai, de falarmos contigo, porque sabemos que o Senhor está nos ouvindo. O
O Senhor tem nos ouvido, tem suprido as nossas necessidades e nós te agradecemos por isso. Então, Pai, receba o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão por tanto. Nós não somos merecedores, mas através da tua graça que nos basta e que essa graça nos alcançou, nós estamos aqui, ó Pai, te retribuindo, Senhor, com as nossas vidas, com o nosso fôlego de vida. Então recebe, Senhor, porque é para te honrar, é para te bendizer. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos. Tudo, Senhor, é para a honra e a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. E Ele tem sido o nosso rochedo fiel. E é nessa esperança de um dia podermos morar com Ele, na eternidade, é que nós vamos continuar louvando. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou, Cristo à frente.
nos faz vencedores, porque Ele um dia venceu na cruz. E essa cruz que nos dá esperança do céu, de vivermos o reino dele aqui na terra, porque Ele nos dá essa oportunidade de irmos como canais de bênçãos para tantas vidas que precisarem. E o meu desejo, a minha oração é que Ele também te use para fazer a vontade dele aqui na terra, cumprindo o ID e cumprindo também o decreto que a cruz nos trouxe, de irmos e fazermos novos discípulos em nome de Jesus. Amém? E paz, perdão e justiça posso encontrar. Amor e compaixão me dão esperança de tudo mudar. Creio, viverei teu reino, pois em ti eu posso renascer.
santo é o Senhor. Nós te agradecemos, Deus, e te cultuamos, Pai, pela liberdade que o Senhor trouxe a nós, Pai, através de Cristo. Obrigado, Senhor, que pelo teu poder, Deus, cadeias são quebradas, Pai. Famílias são libertas. Aquele que sofre, ó Deus, se achega a ti e recebe o teu amor, Pai. Através da tua igreja, através de nós e em nome de Jesus. E nessa manhã, Pai, nós queremos te engrandecer e te agradecer, Pai, pelo que o Senhor tem feito por nós. Pelo que o Senhor fez por nós na pessoa de Cristo. E nessa manhã nós te agradecemos, Deus. Obrigado, Senhor, pela paz que o Senhor nos prometeu. Uma paz diferente, uma paz que o mundo não é capaz de dar, mas que o Senhor enche o nosso coração com essa paz. Muito obrigado, Pai. Te adoramos e te oramos no nome santo de Jesus. Amém, Deus. Amém. Sejam abençoados agora através dos estudos da nossa EBD. Bom domingo para você. Edificarei a minha igreja. Lição 6, a membresia da igreja. Olá, irmãos, bom dia para vocês. Desejo aqui um bom domingo. Estamos de volta para fazer mais um estudo. Quero te dizer que o estudo hoje está muito bom. E nós teremos um convidado também no meio da lição, então fique esperto aí que a gente vai seguir. Então quero te convidar para a gente estudar juntos hoje e principalmente que esse estudo de hoje seja edificante. Então, sem mais delongas, bora para o estudo. Bom, o alvo da lição de hoje, então, é refletir sobre o que é mutualidade e para que servem os dons espirituais. O mais legal é que a gente vai conseguir fazer uma relação sobre a efetividade dos dons através da mutualidade. Os textos que nós utilizaremos para dar uma boa olhada na membresia da igreja, primeiro o texto básico é o de Romanos, tá? Esse Romanos até o versículo 5. Vale muito a pena ler o texto inteiro, é um texto lindo, a gente acaba se prendendo um pouco ali no não vos conformeis com esse mundo, mas o texto é muito bonito, vale a pena dar uma lida. O texto devocional é de Efésios, são 2 versículos, nós trabalharemos ele ao longo da nossa conversa. E o versículo-chave é o de Romanos 12, Romanos 12, 5. Para falar sobre o versículo-chave de Romanos 12, 5, é bom a gente lembrar sobre os 2 últimos estudos que foram feitos pelo Wilson, quando a gente conseguiu ver a figura, ou as figuras bíblicas da igreja, como a igreja é representada em figuras. E aqui a gente vai explorar bastante, nós exploraremos bastante hoje a igreja como corpo do Cristo. E o versículo de Romanos 12, 5 traz exatamente isso para nós. Veja, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Portanto, a gente explora aqui essa figura da igreja como corpo. É bom que a gente fale sobre membresia, como membros que estão entrelaçados e trabalham juntos, para tirar um pouco dessa questão da membresia formal, o hall de membros. Se você não for um membro assíduo, você vai receber a visita dos diáconos ou coisa desse tipo. Mas o principal é como esses membros se relacionam e se completam para poder realizar a obra do corpo, tendo Cristo como cabeça. É uma figura muito bonita e, obviamente, muito funcional. E nós veremos ao longo do nosso bate-papo hoje como é que isso realmente funciona, como é funcional, como funciona, como os membros devem estar entrelaçados e trabalhando juntos. É claro que quando falamos sobre membros, precisamos pensar que você é um membro, então vamos pensar do ponto de vista individual, tá bom? Então, nesse caso, o bonequinho aí, vamos dizer que ele sou eu, ou você, o bonequinho maior. Nós sabemos que temos uma relação com Deus e temos uma relação com as outras pessoas. Vamos olhar a membresia e como eles se conectam pensando dessa forma, que eu me relaciono com Deus e que eu me relaciono com outras pessoas. É bom pensar, principalmente nesse momento da pandemia, que eu também me relaciono comigo mesmo. Então veja lá, a relação com Deus, a relação com os outros e a relação comigo mesmo. Você verá escrito na sua revista que o seu relacionamento com Deus é medido pelo seu relacionamento com outros cristãos. Na realidade, ele é medido pelo seu relacionamento com outros, seja cristãos ou não. Quando Jesus fala do próximo, quando a gente fala de ajudar o próximo, estar atento ao redor,
é estar atento a todos, claro. Mas como nós vamos falar sobre mutualidade, a mutualidade sim, ela é relacionada a como você está ligado a outros cristãos e como você vive em comunidade. Falando em comunidade, precisamos pensar na expressão uns aos outros. O autor da revista traz que ela aparece 55 vezes no Novo Testamento e aparece várias outras vezes no Velho Testamento. Mas o que serve para nós é que quando nós falamos de membresia e falamos de mutualidade, essa expressão uns aos outros faz todo sentido. Por quê? Se eu, por exemplo, te ensino e é uma via de mão única, nós não vivemos a mutualidade, porque a setinha só vai de mim para você. Se você também só ensina e eu só aprendo com você, a setinha também só vai numa direção. Mas quando nós dois aprendemos, tanto eu te ensino e você aprende, quanto você ensina e eu aprendo, isso quer dizer que nós estamos vivendo a mutualidade, estamos vivendo uns aos outros. Aqui vale a pena lembrar que Moisés recebeu os 10 mandamentos, mas todas as vezes que vemos na Bíblia a expressão uns aos outros, ela está relacionada a um tipo diferente de mandamento, que nós conhecemos como mandamentos recíprocos. Por que recíproco? Porque eu faço para você e você faz para mim. A setinha fica nas duas direções. Isso é viver mutualidade. E aí vem para nós a palavra koinonia, e o significado dela é vida partilhada. Ou seja, é viver em comunidade, viver em comunhão. Agora então podemos dar o próximo passo, que é viver a mutualidade de verdade. Veja que nesse caso aí, a setinha dentro do grupo, ela está em duas direções. É aquilo que sai de mim para você e sai de você para mim. Quando nós fazemos essa troca, aí sim vivemos mutualidade, aí sim vivemos comunidade de verdade. É dessa forma então que um grupo comum passa a viver a mutualidade. Veja que a seta, ela está ligada para todo mundo. Aquilo que sai de mim para você é o que sai de você para mim. Se o ensinamento ele vai só de um lado, não é mutualidade, mas se ele vem dos dois lados e eu aprendo com você tanto quanto te ensino, aí sim vivo mutualidade. Se eu tenho a liberdade de te corrigir e você também pode me corrigir, me orientando, me aconselhando, e é uma via de mão dupla, aí sim um grupo comum passa a viver mutualidade, passa a viver comunidade. A membresia, ela precisa ser vista, os membros da Igreja de Cristo precisam se relacionar como partes interdependentes, ou seja, eu não sou totalmente dependente e eu também não sou independente, nós somos interdependentes. E veja, a união íntima de cristãos é um movimento natural. É normal que as pessoas tenham intimidade. É importante que todos nós vivamos intimidade nas nossas relações. Obviamente você não vai conseguir fazer isso com todo mundo, mas precisa sim viver intimidade com o máximo possível de membros da Igreja de Cristo. Você, como um membro, precisa ser íntimo de várias pessoas da sua comunidade. Do contrário, você não vive comunidade. E aí temos um exemplo da Igreja Nascente, em Atos 2,44, que diz exatamente isso daí, ó. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Você pode imaginar o que é ter tudo em comum? A Igreja Nascente, então, nos ensina o que é a comunidade de verdade, o que é membresia de verdade, o que é ser mutuamente interdependente. É uma relação de troca, é um movimento íntimo. E a próxima frase diz que o cristão sem intimidade deixa de experimentar a Igreja. E aqui vem para nós um momento mais esclarecedor e mais desafiador também, que é impossível experimentar a Igreja de Cristo se você não for íntimo de ninguém. O texto de Hebreus traz para a gente não só um conselho direto, um ensinamento, mas também uma correção, uma exortação mais forte. Veja aí, não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui eu quero chamar a atenção para essa questão do como costume de alguns, né? Então algumas pessoas deixavam de se reunir como igreja e que nós devemos nos encorajar uns aos outros. Os membros que são mutuamente interdependentes encorajam uns aos outros. Vale a pena a gente lembrar aqui que isso foi escrito no primeiro século, quando não existiam templos. Quando o autor fala que as pessoas deixam de participar da igreja, deixam de se reunir como igreja,
ele está falando de encontro em casas. Ele está falando de encontro na rotina, na comunidade. Então, seria uma refeição juntos, seria um momento da intimidade das pessoas na sua rotina, no seu dia a dia, mas de se reunirem como igreja, com o propósito de orar, de adorar. Portanto, quando você ler esse versículo e vir o versículo novamente, não pense que ele está falando sobre você ir para o templo e encontrar as pessoas lá. Não, de forma alguma. Ele está falando de você viver como igreja, como corpo, como membros interdependentes na sua rotina, no seu dia a dia. Encontrar com as pessoas, viver igreja além dos programas, além dos encontros no prédio que a gente tem. Veremos então a partir daqui que o propósito da membresia é sim ajudar uns aos outros a expressarem a vida de Cristo. E nós veremos isso então nesses dois tópicos aí, mutualidade e o 2, exercício dos dons espirituais. Portanto, o primeiro item subdividido em 2 tópicos, o tópico 1 e 2, mutualidade e exercício dos dons, é o que vão mostrar pra gente como viver a membresia da forma que agrada a Deus. E eu te convido a ler mais uma referência bíblica, que agora 1 Coríntios 12, os versículos 6 e 7. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Chama muito a nossa atenção aqui no para o que for útil, que seria o fim proveitoso. E o que é o fim proveitoso, então? Expressar a vida de Cristo. O propósito da membresia é sim viver a mutualidade, é sim exercitar os dons, mas dessa forma nós vamos expressar a vida de Cristo. Dessa forma a gente expressa o principal representante desse corpo, que é o cabeça ou a cabeça da igreja, que é o próprio Jesus. Viver a mutualidade é uma tarefa simples, ela não é complexa. Por outro lado, a gente precisa considerar que é um estilo de vida. Quando você define que a sua vida passa a ser pelo caminho da mutualidade, todos os seus passos, todos os seus relacionamentos também serão influenciados por isso. Então, ter o estilo de vida cristão que Jesus quer para nós, que ele sonha para a igreja dele, é justamente que a gente viva a mutualidade como uma coisa corriqueira, que seja algo do nosso cotidiano. Nesse caso, o estilo de vida que nós buscamos vai impactar 2 grupos. Primeiro, como tratamos os outros cristãos. E segundo, qual o impacto que causamos no mundo. Esse primeiro tópico aí de como tratamos os outros cristãos, eu queria dividir aqui uma experiência que num determinado período, algumas semanas, Lívia teve suspeita de Covid. E naquele período, algumas pessoas fizeram contato com a gente, mas teve um casal que mandou pra gente um bolo. Sabendo que a gente não podia receber ninguém, eles fizeram um bolo com todo carinho e mandaram para nós. Recebi aquele bolo, fiquei emocionado, tocado por ter recebido. Lívia mandou um vídeo agradecendo e tal, como a gente não podia se encontrar. Mas naquele dia eu tomei a decisão de mandar 2 bolos. Identificar pessoas aleatoriamente na nossa igreja e mandar 2 bolos para eles. E eu fiz isso, mandei os 2 bolos. A gente não tem aqui os dotes da irmã que fez o bolo para nós. E nós não fizemos nós compramos o bolo e pedimos para entregar. E aconteceu, de forma impressionante, que uma semana depois, um outro casal trouxe outro bolo para a gente. E a gente soube também que as pessoas que receberam o bolo também se sentiram tocados a ponto de mandar para outras pessoas. E essa foi uma experiência muito marcante para mim, marcante para nós e certamente para todo mundo que foi recebendo os bolos, que como a gente trata as pessoas é um estilo de vida que deve ser multiplicado, que deve ser repassado e que isso vai fazer, obviamente, impacto na vida de outras pessoas. Primeiro de quem vive a mutualidade com a gente, mas também o segundo tópico ali, qual o impacto que causamos no mundo. E aí, outras pessoas serão impactadas pelos atos de amor que chegam para nós, nos impactam como comunidade, mas também vão impactar os de fora. E assim podemos ver nessa representação aqui da figura, que quando eu tenho o meu relacionamento com Deus, eu preciso ter também viver a mutualidade e que exercendo isso de forma certa, esse fluxo de forma correta, como a igreja deve fazer dessa forma e nesse sentido entre nós
nós também vamos fazer o quê? Impactar o grupo que está fora da nossa comunidade, um grupo que não vive a mutualidade, mas eles serão impactados também. E João registra as palavras de Jesus sobre esse impacto nesse versículo do capítulo 13, versículo 35. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A história dos bolos que eu contei aqui é o impacto positivo do amor de outras pessoas na minha vida e, obviamente, esse amor precisa transbordar para outros. E que dessa forma, como Jesus fala aqui no versículo, nós devemos nos amar tanto a ponto de impactar aqueles que estão de fora, que estão longe de nós, que não vivem a comunidade, mas percebem que nós vivemos a comunidade e eles olhando para nós falam, gostaria de viver isso daí, eu quero viver esse amor que esses caras vivem. E desse jeito, o nosso estilo de vida, um estilo de vida em amor, em mutualidade, pode impactar a todos ao nosso redor. Seguindo aqui, nós veremos que a mutualidade ela vai continuar fazendo parte disso, mas veja, os dons espirituais são para servir. Se os dons espirituais são para servir e o serviço é feito para outra pessoa, é impossível viver os dons espirituais se nós não vivemos a mutualidade. Veja, a edificação acontece também através dos dons. Eu digo que ela acontece também através dos dons porque eu acredito que você pode ajudar outras pessoas, ajudar o crescimento das outras pessoas através do seu talento também. Fazer bolo, por exemplo, não é um dom. Fazer bolo é uma habilidade, é um talento. Mas você pode demonstrar amor para as outras pessoas através disso. E é por isso que é possível afirmar que numa igreja de baixa comunhão, os dons espirituais são improdutivos. Nós veremos isso de forma bem específica e vamos poder conversar um pouco nisso agora com o nosso convidado. Como disse, chamei um convidado aqui para conversar um pouco com a gente sobre isso e vamos ver essa relação de mutualidade e de dons espirituais. Voltando a dizer que não é possível que os dons sejam produtivos se a mutualidade não existir. Então é imprescindível que esses dois pontos se encontrem, que haja comunhão para que os dons possam ser efetivos. Então vamos chamar o nosso convidado agora. Fala, Rubão. Bom dia, cara. Bom domingo para você, tudo bem? Oi, Fábio. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí, meu irmão, na luta, seguindo em frente aí com Jesus. Que bom, Rubão. Então, cara, te chamei aqui hoje para a gente bater um papo rápido aí sobre a relação que a gente consegue ver da aplicação dos dons na igreja, aplicação dos dons espirituais e a relação que isso tem com a hospitalidade. Tá? Então, o meu convite hoje aqui é para isso, para a gente conversar um pouco sobre isso. Vamos em frente? Vamos embora. Ok, Rubão. Então, o que eu estava conversando com o pessoal até agora é que existe o propósito da membresia, tá? E a gente viu que esse propósito é viver a mutualidade e também servir as outras pessoas com os dons espirituais. Isso, obviamente, tem tudo a ver com a mutualidade, né? Porque o serviço não vai acontecer bem, pelo menos não como uns aos outros, se não houver a mutualidade, se não houver a comunhão. Então, o que a gente percebe que a edificação, né, da igreja, a edificação das pessoas, ela também acontece através dos dons. A própria Bíblia fala que os dons espirituais eles foram distribuídos para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. E eu queria ouvir um pouquinho de você sobre como você vê essa questão da importância dessa mutualidade, dessa comunhão, para que os dons espirituais sejam vividos na igreja. Sim, vamos lá. É de suma importância porque a igreja é tratada como um corpo, né? E se a igreja é o corpo, todos nós, então nós somos um membro desse corpo, né? E por isso que essa mutualidade, essa comunhão, ela é necessária. Então a gente tem aquela necessidade, aquela falta, aquela carência mesmo de estar junto para até desenvolver esses dons, que esses dons, ele é dado para a edificação do corpo, edificação da igreja e dos membros, né? Então, Deus dá esses dons para que a gente desenvolva ele e para que o evangelho, ele cresça mais e mais. Então, o dom que Deus dá a mim e dá a você é para que a igreja fique madura, que a igreja se estruture, que a igreja cresça. Você precisa do meu dom espiritual, assim como eu preciso do seu, para que na troca, né, nessa mutualidade, nós possamos crescer como corpo, né? Isso mesmo. Para você ver,
a igreja em Coríntios, Paulo fala ali não era falta de dons, ali tinha muitos dons, né? Mas parece que estava meio bagunçada a coisa, né? Então Paulo instrui a igreja de Coríntios sobre esses dons, né? Só que parece que os irmãos ali estavam meio que tumultuando, não era falta de dom. É exatamente o próximo tópico aqui, ó. Veja que numa igreja de baixa comunhão, os dons são improdutivos. E é exatamente esse ponto que você está comentando aí sobre a igreja de Corinto, né? Sim, sem dúvida. Realmente, Fábio, numa igreja onde a gente não se relaciona, a comunhão é fraca, né? Os dons, eles não fluem, né? Parece que fica algo travado, né? E uma coisa que me chama a atenção é esse versículo aqui de Pedro, né? Esses 2 versículos. Queria ler com você, ó. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em múltiplas formas. Esse versículo me chama a atenção, né? Esse trecho me chama a atenção para essa questão da hospitalidade, porque ele fala sobre ser mutuamente hospitaleiro. E esse é um dos motivos também de eu ter te convidado aqui. E você também recebeu na sua casa o pessoal da própria igreja durante os encontros de quarta. Como é que foi essa experiência para você, para Alice? Como é que foi esse período? Olha, foi bom, muito bom. No começo, a gente pensa, né? Às vezes que vai ser assim um pouco incômodo, né? Porque a gente, na verdade, a gente não desenvolve, não procura desenvolver esse lado, né? Então a gente fala, poxa vida, vamos fazer alguns dias, né? E vamos ver como fica, né? Mas quarta após quarta, né? Começou, né? Todas as quartas. E a gente sentiu, eu comentava com a Alice comigo, a gente sentiu que era muito bom quando os irmãos estavam aqui, a gente cantava, orava, o pastor trazia uma meditação, e a paz que reinava assim no lar era muito boa, porque quando os irmãos iam embora, a gente ficava com um ambiente até leve, gostoso, né? De ter feito. Legal. E a gente pôde perceber um pouco como que era realmente o começo, né? Da igreja, né? No primeiro século, e também o começo de uma igreja hoje, quando os irmãos, na verdade, quando vão levantar uma igreja, eles começam nas casas. Sim. E o trabalho vai desenvolvendo. Então, essa hospitalidade, a gente, tanto eu quanto a Alice, a gente foi mais abençoado do que abençoamos, porque era muito bom receber. A gente procura receber, né? Às vezes a gente não sabe se está recebendo direito, né? Mas a gente, uma questão de treinamento também, Sim, deixar a pessoa à vontade. E eu acho que foi muito bom, muito bom. E é uma coisa que a gente tem que procurar fazer mais vezes. Você também foi abençoado em receber, né? Simplesmente receber as pessoas, conversar com elas, orar com elas, já é uma bênção que você também recebe, né? Muito, muito. O versículo mostra pra gente claramente que nós só conseguimos, como igreja, exercer bem os dons espirituais se nós formos mutuamente hospitaleiros. Porque quando eu te recebo ou quando você me recebe, a gente conversa, a gente ora juntos e um pode somar na vida do outro. Isso fica bem claro nesse versículo pra gente, não é? Sim. Na questão da hospitalidade, sim, né? A gente tem que ter isso mesmo, né? Os dons, a princípio, eu vou abrir um parênteses aí, os dons, a princípio, pelo que a gente vê na Bíblia e na lição, ele é voltado mais para o serviço ali da igreja num todo, os irmãos, né? Para um edificar o outro, né? Mas eu creio também, Fábio, que nós podemos atingir também os de fora. Então nós temos que servir realmente aos outros, administrando, como diz o versículo aí, com graça, né? Aos de dentro, que é a nossa comunidade, a igreja, e também podemos alcançar os de fora. Sim, certamente. Mas se a gente não viver a hospitalidade no dia a dia,
para que essa troca seja mútua, primeira com os internos, a gente também não consegue chegar a cumprir nossa missão, né? Não. Eu fugi um pouco do que você me perguntou antes, mas é isso mesmo. Se a gente não aumentar a comunhão, por isso que vários trabalhos da igreja são importantes, né? Porque os trabalhos, os cultos, enfim, os PGs, tudo que envolve a igreja, é para aproximar, primeiramente, lógico, você aumentar a sua comunhão com Deus, mas também com os irmãos, né? Então, é necessário que nós, como crentes, desenvolvemos, né, essa hospitalidade, né? Essa hospitalidade que eu tenho que ter com você, com os demais irmãos. Isso, o PG ajuda muito, né? Ele ajuda muito porque eu vou conhecendo melhor o meu irmão, né? Como você sabe, eu tenho meu grupo pequeno. Hoje, as pessoas do meu PG, eu tenho um relacionamento muito maior do que antes, né? Sim. Então, hoje eu tenho muita liberdade, e eles comigo, da gente compartilhar pecados, bênçãos, dificuldades, né? Ir na casa um do outro ali, a gente, né, não tem essa dificuldade. Então, isso o PG tem feito, e eu acho que é uma ferramenta, não a única, mas uma das principais, assim, de aproximar e a gente treinar a hospitalidade, né? Sim. Para que você possa exercer o dom ou os dons que Deus te deu, né? Então... Sim, legal. Bom, você citou alguns programas aí, né? E que esses programas, eles acabam ajudando a gente a viver a hospitalidade. Mas como ser mutuamente hospitaleiro fora dos programas? Os programas talvez sejam uma porta, né? Uma porta de entrada para eu conhecer melhor você. Fora dos programas da igreja, eu tenho que procurar. A gente tem uma ferramenta muito boa hoje, que é o nosso celular, né? Então, o celular é uma coisa boa de você ligar fora de hora, né? De repente, tomar um café, né? Apareceu, opa, tô aqui, vamos tomar um café, vamos descer ali na padaria, vamos comer um pastel. Você fora do programa, fora da igreja, você ser relacional, procurar aproximar. Lógico que não dá para fazer com muita gente de uma vez só, aquela coisa toda, né? Mas você pode até mesmo ver aqueles irmãos que talvez precise mais da sua ajuda, ou precise mais de você, que não é tão próximo seu. Você pode ir chegando, se aproximando, pedindo direção a Deus nessa melhoria, para você ser mais relacional com Ele e para você poder também esse dom, desenvolver esse dom, praticar esse dom, e sem dúvida Deus ele vai te abençoar e vai direcionar você para que você fortaleça aquele irmão que às vezes esteja fraco, precisando de uma palavra, e também aquele irmão que está tudo bem com ele e você apenas quer abraçá-lo, divulgar como é bom servir a Deus, e é isso, né? O relacional, ele não precisa ser só na hora da dificuldade do irmão, da tristeza do irmão, Sim. do pecado do irmão. O relacional pode ser na hora da alegria, né? Na hora que o irmão está animado, está feliz, a gente faz parte da felicidade dele também. Isso. E, na realidade, é bom que seja nos momentos de alegria para que ele confie em você nos momentos de dificuldade. Porque muitas vezes a pessoa que enfrenta a dificuldade, ele tem uma outra dificuldade que é com quem contar, para quem ele vai contar. E ele só vai fazer isso com quem, né, em quem ele confia. E se você divide momentos bons com essa pessoa, né, se você é mutuamente hospitaleiro com essa pessoa, você consegue realmente ajudá-lo com os seus dons no momento de dificuldade, porque ele vai confiar em você. E é nesses momentos, realmente, que você, fazendo parte, ele vai ter mais confiança em você também nos momentos que ele precisa compartilhar algo mais difícil da vida dele. O legal, Rubão, é lembrar que você está citando essa questão de vivermos como corpo, e novamente a gente volta a essa figura, né, que inclusive o Wilson citou em outras aulas, que
que é a igreja como corpo. E aí tem esse versículo aqui, né, esses 2 versículos são bem conhecidos de Efésios, que trazem pra gente isso daí. Veja, ó, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, Sim. o qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo Sim. auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então aqui Sim. traz de novo essa questão que você está comentando aí, de viver em amor e ao mesmo tempo de edificar, fazendo a relação com essa figura que é o corpo, a igreja representada como corpo de Cristo. E o objetivo aqui, ó, o aumento do corpo para a sua edificação. Então a Sim. construção disso, né, a edificação, ela vem através de toda essa engrenagem, né, que se monta, e aqui muito bem explicada por Paulo, que se organiza para crescer, né, se organiza para ir à frente. Então, uma vez que o dom é dado por Deus para a edificação do corpo, né? Ele é dado a você não para que você se torne orgulhoso, né? Uhum. Querendo ser o maior, nada disso. Deus deu esse dom para a edificação da igreja dele, Uhum. né? E para que você use esse dom a serviço do corpo, né? Muito bom. Rubão, então aqui, cara, quero finalizar agradecendo pelo seu tempo. Obrigado aí pelas suas palavras. Que é isso. E eu vai voltar com a gente. Que é isso. Eu te agradeço também por participar. Então, agradecer, né? Agradecer a você pela sua dedicação aí, pelo trabalho. E que Deus continue abençoando a sua vida, tá? Da Líbia. Amém. E que a gente possa aumentar a nossa hospitalidade. Legal. Falou, Rubão. Fica na paz. Deus abençoe, Fabião. Fica com Deus. Bom, então aqui a gente fecha essa parte que fala sobre mutualidade e dons espirituais, sempre lembrando que eles precisarão andar de mãos dadas. Não é possível viver dons espirituais de forma efetiva sem viver a mutualidade. Então, no propósito da membresia, quando vivemos mutualidade, é abrir as portas para vivermos também a edificação vinda pelos dons espirituais.